teatro me proporcionou isso. A minha autodescoberta e a minha visão de mundo, ampliou minha visão de mundo. A minha visão de mundo ficou muito mais apurada, digamos assim. Então, foi através do colégio, né, um colégio que eu estudava, o Colégio Sede, que ele me proporcionou essa ideia de fazer teatro, né? Que foi através da Ana Tereza, que era uma coordenadora lá pedagógica, que ela me convidou, falou: Pedro, vai abrir uma turma de teatro, você não quer participar? Eu falei: quero. Aí no dia que eu cheguei lá, quando assisti a aula era com a Beta Pérez, eu assisti a aula e fiquei apaixonado pelos métodos, pelos exercícios. Aí eu saí de lá falando que era isso que eu queria para minha vida, era isso que eu queria conhecer mais, me aprofundar, estudar, saber, conhecer e até me profissionalizar. A aula experimental eu fui super bem acolhido. Na época eu nem usava cadeira de rodas ainda, então eu fazia aula experimental no chão, num colchonetezinho, mas a professora, a Beta, foi super acolhedora. Ela queria ver minhas necessidades, estudar minhas necessidades, nunca me excluiu, sempre me adaptou aos exercícios, aos textos, às peças. Ela sempre me proporcionou experimentar essa arte do teatro. Foi fantástica a primeira aula, tanto que eu fiquei 2 anos trabalhando com ela. Fui super feliz esse tempo todo. No início, eu não usava cadeira de rodas porque meus pais são professores de educação física, então eles querem sempre estar estimulando minha marcha, né? Minha marcha motora. Aí, com o teatro, eu vi a necessidade de ter uma cadeira para me movimentar no palco, para ter mais liberdade. E nisso conversei com meus pais. Eles me proporcionaram uma cadeira, na época, que me proporcionou muito mais liberdade no palco, nos exercícios, enfim, tudo. Mas nunca cheguei a sofrer preconceito Diretamente nunca cheguei a sofrer preconceito. Indiretamente eu não sei, porque eu nunca liguei. Sempre fui muito preparado nessa questão do preconceito, sempre fui muito preparado em encarar ele de frente e tocar a vida, sabe? Então, essa minha força de vontade, na verdade, veio de uma paixão que foi... Eu brinco até com a Beta Pérez, que ela é a culpada, né, de tudo isso, que ela que implantou essa sementinha da arte na minha vida que floresceu. Então, mas na verdade não tem força de vontade, é que cada um de nós, você, eu, ele, cada um tem uma força de vontade dentro de si, entendeu? Acho que a gente tem que descobrir o que a gente gosta e correr atrás sem medo de ser feliz, porque cada um tem uma força dentro de si, uma força interior. Então acho que não é de onde vem, os desafios vão surgindo na vida, você tem que saber se posicionar perante os desafios. Eu acho que é isso, não tem de onde vem, é de tudo. Um texto que eu leio, uma proposta de trabalho que eu recebo, é um desafio mesmo corporal, é tudo. Tudo para mim tudo para mim são muito pequenos desafios, entendeu? Tudo para mim é um desafio. O dia a dia para mim já é um desafio. Os trabalhos que eu já realizei aqui desde quando eu comecei, né, vamos lá, vamos ver se eu tenho boa memória. Foram 2 peças, né, no Festival do Colégio com a Beta Pérez, que era Nós e o Entre Nós, mas depois profissionalizante fora do colégio, foram várias peças de improviso, que eu trabalhei muito com improviso, né, técnica de improviso, e mais pra frente foi imaginação, foi um espetáculo que foi uma adaptação de João e Maria,
que a gente fez com direção do Lael Rocha. E também teve várias outras, também teve um conto de Natal, eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel, que também com direção do Lael Rocha. E foram esses trabalhos, assim, entendeu? Mas não foram trabalhos, tipo, de uma vez só. Foram trabalhos de temporada, de estudos, e eu espero que venha muito mais trabalho. Eu estou produzindo um trabalho agora que a gente está no começo dos estudos, não está no iníciozinho mesmo, aquele iníciozinho que é trabalhoso até você achar o caminho que você quer seguir. É um trabalho que eu estou desenvolvendo com a diretora teatral Yara Rocha, da Língua de Trapo. E a gente está desenvolvendo esse trabalho esperando dar frutos, assim. Ainda está muito no comecinho para 2016. Falando do Pedro, né, que é o ator com quem eu trabalhei, eu comecei a dar aula numa escola de Petrópolis até, que ele estudava e eu já tinha sido aluna dessa escola. E eu sempre acompanhei o Pedro crescendo mesmo, crescendo de tamanho. Ele chegou lá muito, muito pequenininho, assim, uma criancinha, não sei quantos anos ele entrou no SED, talvez uns 4 anos. E sempre de longe eu achei ele muito guerreiro, assim. A sensação que eu tenho é que ele estava cada dia melhor e cada vez participando mais de tudo. Era uma escola muito artística, tinha 1 milhão de eventos artísticos, né? A gente podia experimentar um pouco de tudo e ser ator, ser roteirista e tudo mais. E tinha festival de poesia e tudo, e eu sempre achei o Pedro muito participativo. Bom, e aí eu saí dessa escola e voltei para dar aula depois para esse grupo, que era, na verdade, de grupos de pessoas que já eram interessadas em fazer teatro, não era uma aula regular, nem obrigatória, né? Era opcional. E um dia, já tinha começado já o semestre, eu já tinha dado talvez umas 3 ou 4 aulas daquele semestre, e chega o Pedro, que eu sabia muito bem quem era, para fazer aula comigo. Eu não sabia que isso ia acontecer. O Pedro chegou carregado por aqui por uma pessoa que ajudava ele, que era um outro menino bem forte, e ajudava, ele não usava cadeira de roda, e ele chegou com esse menino na minha sala, e eu olhei e falei, como eu vou dar aula hoje? Porque já tinha toda uma programação, e eu tinha que incluir uma pessoa que não levantava e andava para fazer as cenas e para fazer os exercícios. Eu tive aproximadamente 5 minutos para decidir como é que eu ia dar essa aula. Mas ao mesmo tempo eu estava muito emocionada. Eu não sabia se eu dava uma gargalhada, se eu ficava muito feliz ou se eu chorava de emoção. E da coragem dele também de chegar e de entrar nesse grupo e tudo mais. Eu acho que as coisas com o prazer do Pedro de fazer, assim, era tanta alegria de estar ali e eu de recebê-lo, que a coisa se faz, entendeu? É até difícil explicar, assim. Na verdade, a minha preparação ela envolve um todo, né? Ela envolve a preparação de fala, preparação corporal, que é junto com fisioterapeuta, junto com tudo. Mas a preparação em si seria como se fosse para qualquer ator normal, digamos assim. Para qualquer ator normal, não tem uma diferença pela deficiência, não. Eu não me coloco como o diferente, porque diferença cada um tem a sua, entendeu? Então eu me colocar como, não, eu tenho que ter uma preparação especial, eu não posso fazer certas coisas, porque eu tenho uma limitação a olho nu. Mas eu me esforço ao máximo para chegar a fazer os exercícios que são propostos para você que de repente é uma atriz que está lá concorrendo ao mesmo trabalho que eu. Então não tem uma preparação específica, eu não me preocupo muito com isso. Eu não me preocupo nessa preparação específica, não. Eu vejo a proposta que o diretor ou a companhia me traz
E dali eu vejo o que eu posso fazer, o que eu posso usufruir, o que ele espera de mim. O Pedro era o seguinte, o moço que trabalhava com ele, que carregava ele, deixava ele sentado no chão, né? Porque ficava todo mundo, a princípio a gente conversava sempre no chão, começava todo mundo no chão, era uma sala aberta, e em círculo, assim, e o círculo era sempre mais viradinho para a parede, porque ele estava encostado sempre na parede e ele tinha que ficar ali durante toda a aula. Então, quando a gente conversava era muito bom, mas quando a gente estava fazendo exercício, eu tinha que adaptar a uma pessoa sentada na parede. Não acho difícil para mim, não foi difícil isso, essa adaptação foi muito fácil para mim. E a partir desse dia, todas as aulas eram pensadas em coisas que o Pedro poderia fazer. E era quase tudo, porque era só a gente carregar a cena para onde ele estivesse. E aí eu comecei a ver que ele era ótimo, ele era um bom ator, muito insistente e trabalhava com um grande prazer e alegria. O Pedro é muito criativo, continua sendo, porque ele é ator e continua trabalhando com isso. E eu acho que os outros alunos também abraçaram o Pedro de uma maneira muito importante. E aí a gente começou a criar junto. O Pedro tinha um pouquinho de dificuldade também de escrever. Quer dizer, a cabeça dele funciona normalmente, ele escreve lindamente e tudo, mas de entender a palavra, né? Mas ele se entendia. Então, às vezes eu usava a escrita, eu trabalho muito com escrita também, e aí ele, do jeito dele ele escrevia, do jeito dele ele entendia, e para mim só bastava que ele entendesse o que ele escreveu e depois ele lia para mim. Depois de um tempo, eu acho que ele mesmo começou a sentir uma necessidade de se locomover, né, para fazer cena, porque é ator mesmo, assim, né, o corpo dele respondia, ele uma vontade de fazer. E é muito difícil administrar essa agonia, porque eu tinha uma agonia com uma vontade de levantá-lo, de fazer coisas, mas eu não tinha força. E ao mesmo tempo achar que tudo bem, tudo ótimo, a gente está se adaptando bem, não tinha nenhuma grande dificuldade, a gente fazia a cena como era. E a gente fica administrando essas duas coisas. Bom, um dia o Pedro chegou lá com um estabilizador. Um estabilizador, eu depois fui perguntar para ele, até ontem, eu liguei para ele para perguntar como é que era o nome disso, se chama estabilizador. Para mim, eu vou explicar que é o seguinte, é uma madeira, como se fosse um skate, digamos, uma madeira assim, com umas rodinhas embaixo, um skate, só que redondo, que ele fica em pé em cima, e tem uma haste que segura ele aqui pela coluna, então ele fica reto em cima daquele tabladinho com rodas. Então a gente podia levar o Pedro para onde ele quisesse. E aí ficou muito mais simples, porque os próprios atores iam levando, então se eu tivesse que passear, levava ele do lado e tudo mais e tal. E aí isso foi para mim uma grande alegria, porque a gente conseguia locomover o Pedro para tudo quanto era lugar. Ele ficou muito alegre também, ele fazia cenas incríveis. E aí a gente montou até 3 ou 4 peças em que o Pedro fazia cenas muito legais, sempre com estabilizador, a partir de então. Às vezes ele chegava sem, mas no ensaio botava. E aí para mim foi muito mais fácil, assim, para mim foi como trabalhar com um ator que não fosse deficiente, porque, né, era só a gente fazer uma marca em que as pessoas levassem ele para onde ele tinha que ir. O tablado, ele me proporcionou uma grande experiência, porque eu nunca tive contato até então nunca tinha contato com nenhuma companhia do Rio. E todo mundo me falava, o tablado é muito bom, vai lá fazer tablado que você vai gostar. Eu gostei muito, eu cresci muito
como ator, como ser humano, porque a gente convive com natureza diferente. E até para eles, eu acho que foi muito bom para eles na época, porque eles nunca o professor, que era o Hamilton Vaz Pereira, ele nunca teve um aluno com deficiência. Então para ele no começo foi difícil se adaptar, como é difícil quando eu chego num lugar, para todo mundo é difícil. Fala assim, nossa, como esse menino vai fazer teatro? Aí eu falo, calma gente, deixa eu surpreender vocês, porque eu acho que é isso, as pessoas têm que deixar de ser surpreendidas. E no Rio, foi assim, um pouco difícil no começo eu provar, né, para as pessoas que eu sou capaz, que eu sou capaz de fazer teatro, capaz de decorar um texto. No começo foi difícil, mas eu acho que no fim, no resultado, valeu a pena. Não saiu como... Eu acho que eu fiquei devendo um pouco, mas, enfim, eu vou ter outras oportunidades, assim, eu acho, no Rio. Mas, assim, o tablado, no momento que eu acho que ele cumpriu o papel dele. Ele me ensinou muita coisa e eu acho que eu deixei um legado lá no tablado para as pessoas pensarem nessa inclusão. A liberdade de expressão, né, depende muito do que o diretor quer, a proposta que o diretor quer, depende muito do contexto, não é uma liberdade que eu sou ator, vou lá fazer o que eu quero, o que eu bem entender. Mas assim, eu sempre tive liberdade para mostrar para as pessoas o que eu, na cadeira de rodas, sou capaz de fazer, entendeu? Eu sempre busco, quando eu sou chamado para fazer algum trabalho, alguma coisa, eu sempre busco mostrar para o diretor, mostrar para o coordenador, até para o iluminador, para quem estiver lá no teatro, mostrar, olha, eu sou cadeirante, mas eu sou capaz de fazer isso, isso e isso. Então a liberdade cênica que a gente tem, é a minha liberdade de qualquer ator. É lógico que eu tenho uma limitação a olho nu, essa limitação não me impede de fazer nada, né? Até vira poesia, né? No palco. Botam essa limitação não dentro do contexto, mas como se fosse parte desse contexto. E o meu grande desafio é, às vezes, também tirar essa limitação. A gente quer exatamente isso. A gente não quer o Pedro, o cadeirante. A gente quer mostrar que o ator, independente dele ser cadeirante, independente dele ser negro, independente dele ser o que for, ele pode fazer qualquer papel. Então é isso que eu quero mostrar nesse trabalho novo que eu estou desenvolvendo. O que eu ainda não tive a oportunidade de mostrar para as pessoas que, olha, eu posso ir além da cadeira de roda. Você não precisa botar a cadeira de roda em cena para eu estar em cena. Entendeu? Então é isso que a gente está querendo mostrar. Minha família me apoiou sempre. Eu sempre quis fazer teatro. Quando eu falei, eu quero fazer teatro, minha mãe falou, vai lá e faz, porque é aquilo que você gosta. Ela viu que eu me sinto bem, ela vê a minha alegria, vê meu ânimo. Então, o teatro foi até um meio de convívio social meu, um meio de eu participar da sociedade, um meio de eu entrar na sociedade. Então a minha família viu tudo isso, viu que era por esse caminho que eu queria seguir. E sempre me apoiaram, meu pai sempre me levou no Rio, lá no tablado, sempre ia lá, perdia um dia de trabalho, mas ia lá com todo carinho, com todo amor, com todo respeito. Eles sempre me apoiaram, nunca tive problema que alguns atores têm dos pais não apoiaram. Eu, graças a Deus, nunca tive. Eu tenho uma gratidão, um amor muito grande, um respeito muito grande por essa arte de
interpretar e qualquer outra arte, porque a gente sabe no país que a gente vive que não é fácil fazer arte, né? Ainda mais para uma pessoa, como a gente estava conversando anteriormente, ainda mais para uma pessoa que tem limitações como eu, porque eu não conheço nenhum ator cadeirante. Já conheci com vários outros deficientes, mas não conheço um ator cadeirante. Gostaria muito de conhecer para trocar experiências, saber como é difícil, porque é difícil. O ator tem que estar provando tudo o tempo todo. E a gente tem que estar provando ainda mais por ser deficiente e por ser ator. Então eu acho que a arte, ela me proporciona uma liberdade, uma visão de mundo, um autoconhecimento próprio que eu me apaixonei por isso. Ela me proporciona tudo que eu quero para minha vida, tudo. A minha visão de mundo ampliou, a minha visão de mundo fica mais sensível. Eu acho que todo mundo, na vida, todo mundo deveria fazer 1 ano de teatro, pelo menos, para aprender a olhar o mundo de uma maneira diferente. Eu acho que o teatro me fez isso, olhar o outro com mais amor, com mais sensibilidade, com mais carinho. Então eu acho que o teatro é isso. O que eu posso falar do Pedro, que eu acho assim, a coisa mais linda dele, fico bem emocionada de dizer, eu acho que é o prazer e a satisfação de, assim, eu tenho muito uma memória de quando termina a peça, o abraço que ele me dá, quando ele me vê, assim, é uma alegria muito grande, é um abraço muito específico, assim, do Pedro, e uma alegria muito grande de me ver, assim, que parece que o som nem sai, e uma gratidão de ter realizado aquele espetáculo e de ter recebido aplausos e tudo mais. Eu acho que o profissionalismo, o meu profissionalismo, quando eu conheci o teatro, já tava na alma. Porque o teatro, você não é profissional só porque você tem DRT. O seu profissionalismo tem que começar desde cedo, começar desde de criança, desde adolescente. Se é isso que você quer decidir para a sua vida, você tem que encarar isso com seriedade. Encarar isso com amor, porque é uma profissão muito difícil, muito árdua. A gente não tem, como eu te falei, a gente não tem um horário de trabalho regrado, a gente não sai de manhã, de madrugada, à noite, não tem aquele horário. Às vezes a gente tem que perder festa de família, encontro de família, churrasco de família para ensaiar. Então eu acho que a pessoa, por exemplo, quer ser ator, ela tem que saber que ela vai ter que encarar com seriedade, ela vai ter que encarar com amor, com delicadeza, porque senão não fica. O meu sonho que eu quero, a gente tá até querendo fazer nesse trabalho, mais uma vez eu tô falando, é tirar a cadeira de roda de cena, entendeu? É mostrar, eu sei que é difícil até pra mim, um desafio como ator, mas é tirar a cadeira de roda de cena pra mostrar, olha, aqui é o Pedro, ator cadeirante, sim, mas interpretando outro papel de um ator, de um personagem que não é cadeirante. Então, esse é meu sonho, é mostrar para as pessoas que, independente da deficiência, independente de qual for a limitação, as pessoas são capazes sim de fazer teatro, são capazes sim de tocar o outro, de se passar por outro, sem você ter aquele signo de pena, entendeu? Porque muitos dramaturgos, muitas pessoas às vezes olham pra mim com aquele olhar de pena. Dá um textinho pra ele aí, que é mais fácil dele fazer, porque eu acho que ele não vai conseguir fazer tal coisa. Mas como você acha que eu não vou conseguir se você nem me proporcionou? Então a ideia é pra saber se eu vou conseguir, até pra saber se eu vou conseguir fazer aquilo que você quer. Então eu acho que é isso, meu sonho é isso, as pessoas perderem
olharem a deficiência primeiro antes de olhar o ator. O meu sonho é esse, das pessoas olharem o ator primeiro para depois falar, depois tentar enquadrar a deficiência, não esperar surgir um papel de cadeirante para me encaixarem na peça ou na televisão, ou seja onde for. I can do anything. I can do anything today. I can do anything. I can do anything today. I can go anywhere. I can go. Eu acho, na verdade, um trabalho muito rico, né? Eu acho que a gente aprende uma outra maneira de viver. Não são eles que precisam se adaptar a gente precisa se adaptar a eles, né? Bom, eu acho assim, acho que no teatro, eu acho que tem uma liberdade maior de todo mundo poder ser o que quiser, né? O teatro é muito mais ousado. Então, quer dizer, um louro pode fazer escravo, um deficiente pode fazer qualquer tipo de personagem. Agora, na televisão, a ousadia é pouca, né? As pessoas são escaladas de acordo com o que elas, de fato, se parecem, assim. Então, em geral, os deficientes, de fato, contam a história de deficiente. Quer dizer, não é uma história sobre aquela pessoa, é aquela pessoa que ficou deficiente, a gente acompanhar esse processo. Eu estou fazendo um trabalho agora que... nem poderia estar contando isso, mas tem um dos personagens da novela que sofreu um acidente de moto e vai ficar paraplégico. E ele está começando a se dar muito bem no esporte, a fazer atletismo e tudo mais. Então a gente vai ter que entrar nessa preparação dele ficar paraplégico e continuar sendo um atleta, que também é uma coisa. Geralmente a gente faz assim, a gente busca realmente alguém deficiente que tem uma história parecida para esses atores conviverem com essa pessoa, né? Uma espécie de uma palestra com essa pessoa, que passa a ser um pouco o nosso guia. Então, assim, a gente faz perguntas para essas pessoas, porque essa é a riqueza, eu acho, de ser preparador e de ser ator, que é você realmente viver uma outra vida e se interessar e mergulhar nela. Então, em geral, a gente tem um guia, que é uma pessoa que tenha vivido uma história parecida, para guiar a gente nessa preparação. Eu era um atleta, corria 10 km por dia todos os dias, recém saído do exército. De repente, ter uma vida social cheio de namorada, balada, tal, moleque novo. De repente, tu se vê com o corpo todo paralisado. É uma mudança total para você, para sua família. É bem difícil. Eu fiquei 2 anos para conseguir algum movimento. A forma de superar também limite, né, cara? Por exemplo, voltou o movimento dos meus braços, mas eu não movimento os dedos da mão. Então, até para mim mesmo é uma admiração eu conseguir fazer uma escultura. Às vezes eu me pergunto, como que eu consigo fazer? Então, a pessoa sendo acidentada, cadeirante, a pessoa é aquilo que se sente. Se tu ficar se sentindo um coitadinho, as pessoas vão te enxergar daquela forma também, entendeu? E eu sempre tive muita força de vontade, muita determinação, então eu acho que nada é impossível. Se eu quiser ser um advogado, se eu quiser ser... Depende da sua força de vontade, entendeu? Eu comecei a pintar depois do acidente, porque eu era uma pessoa muito ativa, não tinha nem muita paciência para pintura, para ficar muito dentro de casa. Mas como eu sofri um acidente quando eu tinha 21 anos, aí
foi o que eu pude fazer depois do acidente, pintura. Eu já gostava de desenho desde criança, só dei continuidade depois disso. No meu caso, eu faço todo tipo de pintura, mas é óleo sobre tela. Seja retrato, seja natureza morta. Eu gosto muito de temas bíblicos também. Foi uma forma também de sair de uma depressão, que fiquei muito deprimido depois do acidente. Mas foi muito importante na ajuda da recuperação. O oposto, que é trabalhar com um deficiente, como eu já disse, acho que é a gente se adaptar a ele. E aí, acho que no início é um pouco assustador, porque é incrível como a gente não está preparado para o diferente. Eu acho que preparam a gente muito pouco para o diferente. E a gente, como profissional da arte, não deveria estar tão despreparado. Eu, algumas vezes, me senti despreparada, mas acho que a coisa, de repente, acontece, assim, quando você vê, você tem uma maneira de se comunicar. E como essas pessoas, esses atores, querem muito estar lá, eles têm muito prazer no que eles fazem, fica tudo muito mais fácil.